Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 56º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como os seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E hoje trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 19 e 20, e livro de Hebreus, capítulo 3 e 4. Mas antes de iniciarmos, faço a seguinte recomendação: esteja de posse da sua Bíblia, o caderno, uma caneta, vá para o local secreto de adoração e fique lá. Conecte-se à palavra e permita que ela entre no seu coração. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, irá ler os livros para que você possa acompanhar. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 19. Em Atos 19 diz assim: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse certamente: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia,
E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois de houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntados com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Amém, e graças a Deus. No livro de Atos, capítulo 19, destaca o versículo 1. Éfeso, alguns discípulos. Estes discípulos de Éfeso eram cristãos ou discípulos de João Batista? Ambas as hipóteses são possíveis. Primeiro, alguns acham que eram cristãos. Ponto número 1, Lucas os chama discípulos. Palavra esta que ele comumente aplica aos cristãos.
Se Lucas quisesse indicar que eram apenas discípulos de João Batista e não de Cristo, teria dito isto mais claramente. Ponto número 2, Paulo se dirige a eles como a crentes. O verbo crer é empregado cerca de 20 vezes em Atos, sem nenhum objetivo direto. Em todos os demais casos, o contexto indica que o sentido é crer em Jesus de modo salvífico. Segundo outros, argumentam que os discípulos de Éfeso eram discípulos de João Batista, que ainda esperavam a chegada do Messias. Depois de terem ouvido a respeito de Jesus da parte de Paulo, creram nele como o Cristo predito nas Escrituras e nasceram de novo pelo Espírito. Terceiro, em qualquer das hipóteses, fica claro que foi somente depois de crerem, de serem batizados e receberem a imposição das mãos, é que foram cheios do Espírito Santo. No versículo 2 destaco: recebestes vós já o Espírito Santo? Observe os fatos que trago no tocante aos discípulos de Éfeso. Ponto número 1. A pergunta de Paulo sugere enfaticamente que ele os tinha como cristãos, verdadeiramente convertidos, mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Segundo, a pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecostes. Ela não pode referir-se à presença do Espírito habitando no crente, porque Paulo sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito habitando neles desde o primeiro momento da conversão e da regeneração. Terceira, a tradução literal da pergunta de Paulo é: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Tendo crido, do grego pisteusantes, de pisteu, é um princípio aurístico que normalmente indica a ação interior à ação do verbo principal. Neste caso, receber. Por isso é possível traduzir assim: recebeste já o Espírito Santo depois que cresces? Isso concorda plenamente com o contexto do trecho, pois foi exatamente isso que aconteceu aos crentes de Éfeso. Ponto número 1, já tinham crido em Cristo antes de Paulo conhecê-los. Ponto número 2, passaram então a ouvir a Paulo e crer em todas as suas demais mensagens que ele lhes deu a respeito de Cristo e do Espírito Santo. Ponto número 3, a seguir, Paulo aceitou a fé em Cristo desses efésios com genuína e adequada, pois os batizou em nome do Senhor. Ponto número 4, foi somente então, depois de crerem e serem batizados em água, que Paulo lhes impôs a mão e veio sobre eles o Espírito Santo. Houve, portanto, um intervalo de tempo entre o ato de crer em Cristo e a vinda do Espírito Santo, enchendo-os do seu poder. A pergunta de Paulo nesse contexto indica que ele achava plenamente possível crer em Cristo, sem experimentar o batismo no Espírito Santo. Esse trecho é fundamental por demonstrar que uma pessoa pode ser crente sem ter a plenitude do Espírito Santo. Ainda no versículo 2, nem ainda ouvimos. A resposta dos crentes efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo que Cristo traria. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes. No versículo 5 destaco: foram batizados. O batismo em água em nome do Senhor Jesus. Desses 12 crentes de Éfeso, testifica que tinham fé salvífica e que eram nascidos de novo pelo Espírito. Neste caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecoste. Mesmo assim,
O padrão do recebimento por esses 12 homens da plenitude do Espírito Santo estará conforme o modelo normal já apresentado por Lucas. Primeiro, tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito. Segundo, depois de terem sido batizados em água, Paulo impôs sobre eles a mão e foram batizados no Espírito Santo. Terceiro, quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Aleluia! Lucas nunca apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa perceber somente pela fé. Pelo contrário, mostra que é uma experiência identificável que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas era a comprovação externa e visível que o Espírito Santo viera sobre esses seguidores de Jesus. Lenços e aventais. Preste atenção na mensagem no versículo 12. O ministério de Paulo em Éfesos foi marcado por milagres extraordinários de curas e expulsão de demônios, levados a efeito de modo direto, ou através de lenços e aventais que ele carregava, isto é, lenços para enxugar suor e aventais usados por ele no trabalho, com tecido e couro, na confecção de tendas. As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam quando os sofredores tocavam nesses panos. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeites, água, etc., ungidos com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Ele apenas multiplicou o poder que nele havia através desses meios tangíveis, e assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos pessoalmente. Não se trata aqui de ensino doutrinário como um princípio permanente, mas do registro de um caso no ministério de Paulo, dirigido por Deus. E por fim, o versículo 19. Artes mágicas. Preste atenção na mensagem. Esta expressão refere-se à prática da feitiçaria. A queima pública dos livros de magia demonstra que aqueles novos crentes em Cristo eram imediatamente ensinados a largarem as práticas do ocultismo. A bruxaria, a magia negra, a feitiçaria, o espiritismo e outras práticas de ocultismo são atividades satânicas totalmente incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Ninguém pode ser crente genuíno em Cristo e, ao mesmo tempo, manter comunicação com maus espíritos, ou procurar manter contato com os mortos. Deus proíbe e condena todas essas práticas, por serem abomináveis. Mexer com ocultismo e espiritismo é expor-se à poderosa influência satânica e à possessão demoníaca. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 20. Em Atos 20 diz assim: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tiquico e Trófimo. Estes indo adiante nos esperam em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe
sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse-lhe: Não vos perturbeis, que a vossa alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quio, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogilio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos,
e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém, e graças a Deus. Destaco o versículo 19. Com muitas lágrimas. Paulo, em muitas ocasiões, menciona que servia ao Senhor com lágrimas. Nesse discurso, diante dos anciãos de Éfeso, Paulo refere-se à admoestação que, com lágrimas, lhes dirigiu durante 3 anos. As lágrimas não resultaram de fraqueza. Pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do Evangelho e o perigo de rejeitar o Senhor, como coisas tão graves que a sua pregação era frequentemente acompanhada de lágrimas. Nada deixarei de vos anunciar. Preste atenção na mensagem no versículo 20. Paulo pregava tudo que era útil e necessário à salvação de seus ouvintes. O ministro do Evangelho deve ser fiel ao anunciar toda a verdade de Deus à sua congregação. Não deve procurar agradar aos desejos dos ouvintes, nem satisfazer o gosto deles, nem promover suas próprias popularidades. Mesmo se tiver que falar palavras de repreensão e de reprovação, ensinar contrariamente a preconceitos naturais, ou pregar padrões bíblicos opostos aos desejos da natureza carnal. O pregador fiel entregará a verdade plena por amor ao rebanho. Ligado eu pelo Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 22. O Espírito de Paulo, sob o controle do Espírito Santo, sentia-se compelido a ir até Jerusalém. Sabia que aflições e sofrimentos o aguardavam, mas confiou em Deus, não sabendo se isso redundaria em vida ou em morte para ele. O Espírito Santo me revela. Preste atenção na mensagem no versículo 23. A revelação do Espírito Santo a Paulo, de que prisões e tribulações o esperavam, provavelmente veio-lhes através dos profetas, das igrejas onde ele ia passando. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Preste atenção na mensagem no versículo 24. A preocupação principal de Paulo não era preservar a sua própria vida. O mais importante para ele era cumprir o ministério para o qual Deus o chamara. Seja qual fosse o fim em vista, mesmo em se tratando do sacrifício da sua vida, ele com alegria iria até o fim da sua carreira com esta confiança. Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Engrandecermos a Cristo, estando vivos, é fácil entender, mas engrandecê-lo por nossa morte é difícil para todos entender e aceitar. Para Paulo, a vida e o serviço para Cristo são representados como uma carreira ou corrida que se deve correr com absoluta fidelidade ao Senhor. Estou limpo do sangue de todos. Preste atenção na mensagem no versículo 26. A palavra sangue é empregada normalmente no sentido de derramamento de sangue, ou seja, o crime de provocar a morte de alguma pessoa. Primeiro, aqui significa que se alguém ali morresse espiritualmente e se perdesse para sempre, Paulo estaria isento de culpa. Segundo, se os pastores não quiserem ser considerados culpados pela perdição de pessoas que eles pastoreiam, deverão declarar-lhe toda a vontade de Deus. Entrarão lobos cruéis. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade, impostores na igreja perverterão o evangelho original segundo o Novo Testamento.
Primeiro, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais. Segundo, acrescentando-lhe ideias humanistas, filosofias, sabedorias ou psicologia. Terceiro, misturando suas doutrinas e práticas com as coisas como os ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo e espiritismo. E quarto, tolerando modos de vidas imorais, contrários aos retos padrões de Deus, que tais lobos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina, a prática apostólica em Éfeso. As epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos, que naquele tempo começou a ganhar ímpeto em toda a província da Ásia. São eles, 1 Timóteo capítulo 1, dos versículos 3 e 4, 18 e 19, capítulo 4, versículos 1 e 3, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 15. Portanto, vigiai. Preste atenção na mensagem no versículo 31. Os dirigentes do povo de Deus sempre devem ter sensibilidade para discernir os membros das suas congregações, que não são sinceramente leais e dedicados a viver conforme a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. Devem estar em tão íntima comunhão com o Espírito Santo que, com cuidados e lágrimas, se preocupem com os seus membros, sem nunca cessar, noite e dia, de admoestar o rebanho a respeito do perigo que o ameaça, sempre dirigindo os fiéis para um único alicerce seguro, Cristo e a sua palavra. De ninguém cobicei a prata. Preste atenção na mensagem no versículo 33. Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Ele nunca visou a riqueza, nem buscou enriquecer através do seu trabalho no Evangelho. Paulo teve muitas oportunidades de acumular riquezas. Como apóstolo, tinha influência sobre os crentes e realizava milagres de curas. Além disso, os cristãos primitivos estavam dispostos a doar dinheiro e propriedades aos líderes eclesiásticos de destaque, para serem distribuídos aos necessitados. Se Paulo tivesse tirado vantagem dos seus dons e da sua posição e da generosidade dos crentes, poderia ter tido uma vida abastada. Não fez assim porque o Espírito Santo dentro dele o orientava e porque amava o evangelho que pregava. E no versículo 37, destaco um grande pranto entre todos. Esta partida de Paulo dentre os obreiros de Éfeso é um exemplo notável da comunhão e amor que deve haver entre os cristãos. Paulo lhes serviu com desvelo e solicitude altruístas, compartilhou das suas alegrias e tristezas e lhe ministrou em meio às lágrimas e provações. Com o coração partido, prantearam ao pensar que não veriam mais o rosto do apóstolo. O mútuo amor profundo entre Paulo e os anciãos de Éfeso deve caracterizar todos os obreiros cristãos entre si. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 3. Em Hebreus 3 diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação,
no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém e graças a Deus. No capítulo 3 destaca o versículo 1, Irmãos Santos. Hebreus provavelmente foi escrito a um grupo de cristãos judeus que, depois da sua conversão a Cristo, foram submetidos à perseguição e ao desânimo. Que os destinatários de Hebreus eram verdadeiros cristãos, nascidos de novo, fica claro pela referência abaixo. Ponto número 1. Do capítulo 2, dos versículos 1 a 4, fala do perigo de se desviarem da salvação. Segundo, em capítulo 3, versículo 1, os leitores são chamados irmãos santos, participantes da vocação celestial. E terceiro, no capítulo 3, versículo 6, onde são chamados a casa de Deus. Ainda no versículo 1 destaco apóstolo e sumo sacerdote. Segundo o antigo concerto, Moisés era o apóstolo, isto é, pessoa enviada por Deus em sua autoridade, e Arão, o sumo sacerdote do povo de Deus. Agora, sob o novo concerto, esses dois ofícios, apostólicos e sacerdotal, estão reunidos na pessoa de Jesus. Se conservarmos firme até o fim, as declarações condicionais de Hebreus merecem atenção especial, porque advertem que a salvação é condicional. Primeiro, a segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santidade até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo e é uma admoestação repetida em Hebreus. Segundo, a salvação assegurada aos membros da igreja que deliberadamente pecam nas igrejas, hoje tão em voga em alguns círculos, não tem lugar no Novo Testamento. Diz o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Assim como os demais escritores do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras, no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo e não como meras palavras dos homens. Ao lermos a Bíblia, não devemos pensar que estamos lendo simplesmente Asminham, Mateus, Paulo, Pedro, etc., mas as próprias palavras do Espírito Santo que revelam a vontade de Deus para a igreja e para a nossa vida. Nos versículos 7 e 15, se ouvirdes hoje a sua voz. Citando o Salmo 95, dos versículos 7 e 11, o escritor se refere à desobediência de Israel no deserto, depois do êxito do Egito, como advertência aos crentes sob o novo concerto, porque os israelitas deixaram de resistir ao pecado e de permanecer leais a Deus. Foram impedidos de entrar na terra prometida. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento devem reconhecer que eles também podem ficar fora
do repouso divino, se forem desobedientes e deixarem que seus corações se endureçam. Não endureçais o vosso coração. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus ou aos apelos do Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão já não serão prioridades nossas. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco indiretamente se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Existe um ponto do qual não há retorno para se apartar do Deus vivo. Preste atenção na mensagem do versículo 12. Neste livro, em intervalos regulares, o autor adverte seus leitores do perigo de se desviarem da fé. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Muitos dirigentes deixam de exortar ou admoestar os crentes a continuarem na fé. Tais obreiros não pregam as reiteradas advertências dos apóstolos, do escritor de Hebreus ou do próprio Jesus. Não entrariam no seu repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A responsabilidade de o crente do Novo Testamento não entrar no repouso prometido por Deus é ilustrada pelos israelitas que deixaram de entrar na terra prometida após Moisés conduzi-los para fora do Egito. O escritor salienta duas coisas. Primeiro, os israelitas experimentaram o poder redentor de Deus. Viram as obras poderosas de Deus, porém se tornaram desobedientes, porque não queriam crer nas promessas de Deus, nem acatar as suas advertências. Por isso morreram no deserto e deixaram de entrar na terra prometida. Segundo, as experiências iniciais que os israelitas tiveram com Deus não garantiram sua chegada em paz a Canaã. Ao deixarem de perseverar, desprezaram sua única fonte de segurança, a graça, a misericórdia e a presença do Deus vivo. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 4. Em Hebreus 4 diz assim: Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele
com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. E graças a Deus. E por fim, capítulo 4, versículo 1, destaco: pareça que algum de vós fica para trás. Deixar de perseverar na fé e na obediência a Jesus resulta em deixar de alcançar o prometido repouso eterno no céu. Primeiro, a expressão pareça que algum de vós é falada à luz dessa possibilidade terrível e do juízo de Deus. Segundo, a perseverança na fé exige que continuemos a nos aproximar de Deus por meio de Cristo, com sincera resolução. Entramos no repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Somente nós, que temos crido na mensagem salvadora de Cristo, entramos no repouso espiritual de Deus. Isso é, Cristo carrega nossos fardos e nossos pecados e nos dá o repouso do seu perdão, da sua salvação e do Espírito Santo. Mesmo assim, nesta vida, o nosso repouso é apenas parcial, porque somos como peregrinos que caminham com dificuldades na penosa estrada deste mundo. Ao morrermos no Senhor, entramos no seu repouso perfeito no céu. Resta um repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 9. O repouso prometido por Deus não é somente o terrestre, mas também o celestial. Para os crentes, resta ainda o repouso eterno no céu. Entrar nesse repouso final significa o cessar do labor, dos sofrimentos e da perseguição tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa participar do repouso do próprio Deus e experimentar eterna alegria, deleite, amor e comunhão com Deus e com os santos redimidos. Será um descanso sem fim. Procuremos, pois, entrar. Preste atenção na mensagem no versículo 11. À luz da bênção gloriosa do estado eterno e da terrível sorte dos que não entrarão ali, o crente deve esforçar-se diligentemente para alcançar o lar celestial do povo de Deus. Isso requer nosso esforço em direção ao alvo celestial, apego à palavra e dedicação à oração. A palavra de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser a chegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. E por fim, o versículo 16 destaco: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Porque Cristo se compadece das nossas fraquezas. Podemos chegar com confiança ao trono celestial. Sabemos que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. É chamado o trono da graça porque dele fluem o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que carecemos. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Que a mensagem toque profundamente seu coração, para que Deus, através de Jesus, possa lhe conceder um novo recomeço. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai.
Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu declaro no dia de hoje que o seu reino venha sobre a minha vida. Revele o lugar que tens para mim hoje, meu Pai. Pela minha família, eu oro por todos aqueles que têm me criticado, julgado. Que o Senhor leve em consideração o perdão genuíno. Que o Senhor, Pai, toque cada um que ainda não te conheça. Eis-me aqui para orar. Eu oro por todos os líderes de igreja, projetos missionários. Eu oro para que nós sejamos fortalecidos nos propósitos de Deus. Oro por proteção sobre a saúde, finanças, matrimônio, filhos e viagens. Não permita que sejamos difamados ou caluniados. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênção sobre nós. Pessoas que estou crendo que conhecerão hoje a Ti, Jesus. Todos os meus parentes, amigos e as pessoas ainda que não conhecem o projeto A Marca da Promessa. Oro pelo presidente, por sua família, pelos líderes da localidade, por todos os líderes mundiais. Proteja-os da mentira e da fraude, permita que eles se aproximem do Senhor e que afaste de nós todos aqueles que corrompem a economia e a nossa saúde. É isso que eu te peço no dia de hoje: saúde, paz, prosperidade, restauração do casamento, das finanças, o relacionamento, a saúde, sobretudo o emprego. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus.